Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, programa que é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas que fica disponível na plataforma do canal do YouTube da TV Cenário Amazônia. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo, e aí você vai ficar por dentro de toda a nossa programação. Agora sim, vamos conhecer o nosso último convidado da 5ª temporada do Cenário Entrevista. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o médico Jefferson Medeiros. Jefferson é especialista em oncologia de cabeça e pescoço, é professor de clínica cirúrgica na Universidade Estadual do Amazonas, colunista de saúde da CBN Manaus, escritor e palestrante. Dr. Jefferson Medeiros, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado pela presença. E agora eu fiquei feliz porque eu estou fechando um ciclo. Então, ser o último eu acho muito interessante, que a gente fechar um ciclo é muito importante para você e vira para mim também, né? Dr. Jefferson, conta pra gente um pouco da tua história, porque o programa a gente começa assim apresentando o nosso convidado, quem está nos acompanhando aqui quer conhecer um pouquinho da história de vida primeiro. Você é baiano. Como é que você veio parar aqui no Amazonas? Então vamos lá, sempre eu brinco dizendo que baiano nasce, baiano estreia. Então eu sou soteropolitano e meu pai é militar. Então assim, quem tem vida, quem conhece, quem estiver nos assistindo sabe como é que é militar, sempre você está viajando e morando em lugares diferentes. Então assim, nasci em Salvador, fui lá para Caravela, sul da Bahia, fui para Recife e vim para Manaus. Quando teve o projeto Civan, que foi colocar os radares na Amazônia, meu pai foi convidado para vir para o projeto e aí a gente muda de Recife para cá. Chegando aqui, eu já tinha terminado o colégio lá e passei para medicina na UA, eu tô ficando velho, que antigamente era UA, não era nem UFAM, né? E aí, assim, começou os meus laços aqui dentro do Amazonas. E aí eu vou te perguntar, né, como é que foi essa escolha pela medicina? Medicina, desde o começo, acho que desde moleque que eu me entendo em gostar da área de saúde. Eu lembro porque tem amigos de infância que falam, ainda hoje falam assim, pô, Jefferson, eu lembro que com 15, 16 anos a gente ia sair para festa e você falava que você tinha que estudar porque você ia ter vestibular e você ia passar, e você queria medicina e era muito difícil. Então assim, desde aquela época eu já tinha um compromisso até de saber que eu tinha que estudar a mais para poder passar no vestibular, que é o mais difícil. Então, já vem lá de trás e eu acolhi no coração mesmo. É até hoje bastante concorrido. Sim. É o curso de medicina na Universidade Federal e na estadual também. Agora me diz assim, quando a gente se forma, né, assim como você se formou em medicina, quem se forma em direito, assim, abre um leque, né? E ali você tem várias opções de o que eu vou me especializar? E aí eu te pergunto, o que te fez decidir pela essa parte de cirurgia, cabeça e pescoço? Que é bem específico. O que aconteceu? Logo que eu fiz a residência, quando a gente termina a faculdade, eu fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, onde você passa em todas as áreas cirúrgicas. E daí, um ponto que eu me pego foi, a minha esposa teve câncer de tireoide. E eu estive ao lado dela durante todo esse tratamento. Depois que ela passou por tudo isso, eu acho que muito no inconsciente veio a história de que eu poderia fazer exatamente a área onde a minha esposa teve um câncer, onde minha esposa foi tratada, e daí eu comecei a olhar com outros olhos essa área. E daí eu pensei, quando foi fazer a escolha, eu comecei a falar, não, agora eu vou fazer cirurgia de cabeça e pescoço, eu vou tratar outras pessoas que têm um câncer de tireoide. E aí seguiu. Sempre tem alguma coisa, ou no meu caso especificamente, na paixão, não só pela área que veio depois, mas por causa da minha esposa também. E também é muito carente, né, de especialista nesta área aqui, né? Não, eles falam que, a gente brinca que é uma área que só tem 50 anos mais ou menos, e somos aves raras no mundo todo. Então se você imaginar que hoje em dia, em atuação em Manaus, acho que você deve ter no máximo 10. E se a gente for para o Brasil todo, durante muito tempo, eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Então a gente via, vamos dizer, só tinha um em Santarém, agora tem 2 meninas em Santarém. Só tinha uma em Rio Branco, agora tem 2. Então realmente você tem uma carência dessa especialidade na grande maioria do Brasil. E a gente está falando em cidades, em capitais.
E aí, se a gente sair da capital, a grande maioria não vai ter cirurgião de cabeça e pescoço. Especificamente no norte, é bem raro, né, encontrar esses profissionais. Sim, sim. Eu acho que quem tem mais é em Manaus. E aí a gente vai pegar um pouquinho mais, depois 2, 3 em cada capital aqui da região norte. E no interior, como é que é essa realidade? É zero profissional? Olha só, se você for pensar que, vamos dizer, em Rio Branco só tem 2, você imagina que a gente não vai conseguir ter. Então, assim, é uma área que, como tem poucos, eles acabam sendo concentrados numa capital. Até porque a gente, assim, o grande dia a dia meu é câncer de tireoide, cirurgia de tireoide. Mas a gente tem cirurgias muito grandes, que são cirurgias câncer de boca, câncer de garganta, que você precisa do background muito grande. Então, você precisa de UTI. São cirurgias de 6, 8 horas, onde você tem que ter uma estrutura muito grande. Vamos comparar, lógico, não vai ter no mesmo ritmo, mas vamos comparar uma cirurgia cardíaca. Não vai ser qualquer hospital que vai ter a possibilidade aparato, de ter. Né? Exatamente. Então, por isso que você acaba sendo concentrado. As cirurgias de tireoide, que é o dia a dia, ela pode ser realizada em algumas outras cidades, no interior, dependendo do que for. Mas, especificamente, as cirurgias maiores, que é da nossa área, não tem. Você tem que ter um background que a gente chama grande. Por isso, acaba a gente se concentrando dentro de uma capital. E Manaus é referência pela Fundação SECOM, né, que atende pacientes de outros estados da região norte. Eu tenho uma paixão muito grande pela Fundação SECOM, que eu acho que desde o 3º ano da faculdade que eu estava lá dentro. Terminei, fui plantonista, depois eu fui cirurgião de cabeça e pescoço lá durante muito tempo. E o que acontecia? Essas cidades, as capitais daqui do norte que não tinham esses especialistas, nós drenávamos todo esse. Então, assim, se a gente pegar o oeste do Pará, Oriximiná, Santarém, todas aquelas cidades que estão mais para o oeste, elas têm uma referência maior aqui com o Amazonas. Boa Vista também, tinham poucos, não vou entregar a idade agora, mas logo depois que eu terminei a residência, vamos dizer, tinha 1 ou 2 só lá em Boa Vista. E quando eles viajavam em dezembro, os pacientes vinham para ser operados aqui, porque eles não tinham nenhum... Ficavam desassistidos. Exatamente. Então, graças a Deus, a gente é referência com a Fundação SECOM. Você poderia dar alguns dados atuais sobre esses acometimentos, né, no caso de câncer de tireoide? Como é que está essa estatística aqui? Olha, o câncer de tireoide especificamente, a gente tem um aumento no mundo todo. E aí a gente começa a querer entender. Inicialmente se pensou que hoje em dia, para um diagnóstico de um câncer de tireoide, você precisa fazer um ultrassom do pescoço, um ultrassom da tireoide. Hoje em dia, o ultrassom é um exame super simples, acessível, vai estar na rede pública, financeiramente as pessoas que querem fazer um exame que seja particular também. Então a gente começou a ter um maior número de diagnósticos. Só que vem estudos também onde a gente vai imaginar que desde poluição, desde alimentação, são várias coisas que estão sendo estudadas porque realmente aumentou em muito o número dos cânceres de tireoide. E olha que a gente está falando, o que a gente vê aqui em Manaus. Imagina o que no nosso interior, o quantas pessoas têm e não câncer de tireoide, não sabe, porque não tem esse acesso como a gente tem aqui. A faixa etária? A faixa etária, em média, em 35 a 45 anos. Então, assim, são... Pessoas jovens até. São jovens. A grande maioria das meninas, eu vou chamar de meninas porque... Me inclua aí. Lógico, você está com 32, 33, você está quase no 35, então você entra também já nesse momento. Então a gente encontra pacientes mais jovens, começo de carreira, e eu falo muito que o câncer de tireoide, para mim, é como se fosse um câncer de ressignificação. Vou explicar por quê. A chance de cura é cerca de 96%, principalmente quando a gente pega no início já dos casos dos cânceres. Então, a grande maioria desses pacientes vão ficar curada mesmo. Raramente a gente vê uma paciente morrer de câncer de tireoide. E o que acontece? Eu vejo as pacientes dentro do meu consultório tendo esse momento muito como a sensação de que Deus parou a sua vida e falou assim, olha só, calma, repensa na sua vida. Por quê? Porque existe uma guerra para você ganhar, e são várias batalhas, a cirurgia, às vezes precisa de iodoterapia, e quando acaba tudo isso, eu já vi histórias lindas desde
mulheres que estavam ascendendo profissionalmente, que depois desse tratamento ficou mais tempo em casa com o filho e viu que era melhor não ascender, mas se manter ou até diminuir um pouco o cargo dela, entendendo repensar, né? Repensar. O que eu quero para minha vida? O que vale a pena? Porque às vezes você vai atrás de uma coisa, você esquece que em casa tem seu filho, tem seu marido. Esquece da sua saúde também. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu vi que me chama muito a atenção é porque a grande maioria das pacientes que entram no meu consultório que tem câncer de tireoide são pessoas que são ou estressadas, ansiosas, Ai, meu depressivas. Deus. Vamos pular essa daí, mas né? é importante a gente falar. Então, ansiedade, depressão, o que mais? Porque assim, o que eu observei? Teve uma vez que entrou, acho que faz uns 2 anos, que entrou uma paciente feliz da vida, sabe aquela pessoa alta astral, e que estava com diagnóstico de câncer de tireoide. Aí eu olhei para ela e falei assim, você foge do padrão. Ela falou, por quê, doutor? Eu falei, porque eu estou acostumado a ver pessoas com câncer de tireoide mais ou menos no mesmo padrão, entendeu? Que está um padrão, a sensação é de que a pessoa está esquecendo de viver. Parece que vai morrer já agora. Exatamente. E aí, esse momento, parece que o que eu penso é que Deus botou a mão no peito e falou assim, repensa na sua vida, repensa no que você tem que fazer, quais são as suas prioridades. E eu vejo muita mudança dessas pessoas depois do tratamento do câncer. Às vezes é um alerta. Sim, sim. E você falou algo que é muito importante, né? A chance de cura, né, chega a quase altíssima. 100%. Então é importante também a gente falar sobre isso, mas não banalizar. Não, com certeza. Não é porque você vai ter cura que não há sofrimento. Quando o pessoal, tanto que as pessoas falam muito assim, o câncer de tireoide é bonzinho. Eu falei, vamos lá. Bom é não ter câncer. Concorda comigo? Exatamente. Então, já assim, assusta, né? Você já ter assusta. um diagnóstico desse. Tem gente que eu acho que até, às vezes, precocemente já quer se matar. Não, tem gente que já chega lá no consultório achando, doutor, já vou comprar já comprei o caixão. Quanto tempo de vida só me diz que eu tenho que me despedir dos meus filhos. E isso é interessante a gente trabalhar nesse ponto, quando a pessoa tem um diagnóstico, exatamente até ela entender qual vai ser as guerras que ela vai ter, vai ser várias batalhas para a gente vencer no final, e que não é só o médico. E a gente pode mais tarde, depois, se você quiser, a gente volta sobre medicina e espiritualidade. A gente se entende hoje em dia, já sabe que a pessoa que é espiritualizada, e a gente não está falando de religião, que gera a grande maioria vai ter uma resposta muito melhor do tratamento, da cirurgia. É uma outra visão de vida. Exatamente. A sensação é de que essa fé, essa espiritualidade traz coisas muito mais positivas, onde a gente vai ter um pós-operatório melhor, uma recuperação melhor e um tratamento melhor. Você falou também de uma outra doença, que é o câncer de garganta. Isso tem sido reincidente, não tem? Vamos lá. Lembra que começou a batalha quando a gente era novo? Não que a gente já está com uns 32 aí que a gente já falou, a gente se entregou, né, sem querer. Então, assim, quando a gente era mais novo, a gente vivia num mundo onde o cigarro ele era glamourizado. A gente via as grandes propagandas de cigarro que ligavam muito à jovialidade, os esportes, então tudo muito ligado. E a gente teve uma batalha muito grande com esse cigarro. Só que daqui a pouco até o cigarro foi gourmetizado. Quando a gente vai falar sobre o vaping, sobre os cigarros eletrônicos, e até com a maconha, o pessoal fala assim, a maconha banaliza, diz assim, não, é natural. Não é. Tudo que vai fazer aumentar o calor dentro da boca, que a sua boca não estava, as células dali não estavam preparadas para isso, você vai ter modificações e você pode ter câncer, entendeu? Então, nesse momento, a gente tem que entender que existem novas armas que vão danificar e que podem trazer mais câncer nessa região que a gente estava esperando que a gente não ia ver mais. A gente está caminhando já pro final do primeiro bloco. Final do primeiro bloco. Mas eu queria fazer uma pergunta para a gente fechar, né? Essa parte que a gente está comentando. De tudo que a gente falou aqui, né? Da tua carreira, né? O início da tua profissão. O que mais te inspirou foi realmente essa questão da tua esposa, do câncer de tireoide, ou foi algum profissional?
Vamos lá, tireoide ou tiroide, as duas são aceitas no nosso é? português. Bom que você não errou, tá? Tem um momento. Mas eu acho que desde pequeno eu já sabia que eu queria fazer medicina e sempre quis fazer cirurgia. Eu levo muito, a minha mãe, ela era técnica de enfermagem, ela é instrumentadora cirúrgica, então assim, eu sempre tive uma ligação muito grande com minha mãe. Então eu era daquela que ela ia dar plantão e eu ficava às vezes à madrugada esperando ela chegar. Então eu acredito muito que lá atrás teve essa parte. Meu avô, toda a família sempre tinha aquele desejo de ter um neto médico, um engenheiro, um advogado. E eu acho que eu internalizei, mesmo sem... É inconsciente, mas você internaliza isso. Mas essa vivência, né, com a sua mãe, dessa questão de ser instrumentadora. E ela está dentro do hospital. E tem uma coisa até interessante, que é aquela coisa que ela falava muito para os médicos, as pessoas que trabalhavam com ela. E existe até aquela crença de que por estar embaixo, achar que... filho dela, filho da instrumentadora, da técnica, quer ser médico, você que tá ousadia. Entendeu? Então, assim, eu internalizei e fui atrás. A minha sorte é de que eu tive uma base familiar muito sólida para poder estudar. Nunca precisei trabalhar para estudar, para correr, não. Então, eu tive essa base, mesmo sendo muito apertado financeiramente. O salário da minha mãe era só para pagar meu colégio e o do meu irmão. Então, assim, não sobrava, não tinha supérfluo. Mas... acho que deu certo, né? Isso que é o mais importante. Dr. Jefferson, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, só um tempo da gente tomar uma aguinha aqui, porque a gente tem muita conversa ainda, mas aproveita para seguir aqui as nossas redes sociais, a gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Cenário Entrevista, que hoje recebe o médico cirurgião especialista em oncologia de cabeça e pescoço, Dr. Jefferson Medeiros. No bloco anterior, nós comentamos um pouquinho sobre a história de vida dele e já adentramos um pouco na carreira profissional. A gente começou a falar, né, da tua inspiração, de como você chegou a essa especialidade, e agora eu te pergunto, quais são as perspectivas na carreira médica? Na área de cabeça e pescoço, está entrando tecnologia hoje, né? E a gente está tendo, como a gente falou anteriormente, a gente teve um aumento do câncer de tireoide, os cânceres de garganta e de boca. A gente está esperando agora, por causa do vaping, por causa da maconha, um aumento do número de casos, porque a gente vai ter essas repercussões. E a tecnologia está vindo, que sempre é bem-vinda para nós, desde cirurgias robóticas, desde cirurgias minimamente invasivas. Então, assim, o futuro da cirurgia de cabeça e pescoço
ela vem nesse daí. Por enquanto a gente tem muito, assim, as cirurgias, a grande maioria das vezes, é muito artesanal. Essas cirurgias de 6, 8 horas que eu falei, elas são cirurgias que realmente a mão do cirurgião ainda é o mais importante. Então o robô ainda não entrou nessa grande jogada. Mas assim, não sei se daqui a um tempo a gente vai ter eles junto e pensar em ser aliados, realmente. É como você falou, né? A gente está num mundo cada vez mais globalizado, digital, que trouxe muitos avanços, mas também algumas consequências. Como é que você avalia o uso dessas novas tecnologias na medicina? A gente já utiliza muito aqui a telemedicina por conta do interior. Exatamente. Olha só, eu acho que a telemedicina, se falar, eu acho que foi o grande ganho, o primeiro grande ganho. Por quê? Porque muitas das vezes, lá na UEA, eu faço parte da telesaúde. O que acontece? Todos os casos do interior que tem da minha área, as pessoas me mandam os exames, me mandam o histórico, o médico de lá que fez o atendimento do paciente, me mandam todo o histórico do paciente e eu já faço a primeira grande triagem, olha, manda para Manaus, tem que fazer uma biópsia. Então, a telesaúde, ela veio de uma forma que foi maravilhosa para a gente ter essa conexão com o interior. As tecnologias, quando chegam dentro da nossa área cirúrgica, a gente sempre tem que aguardar o que vai acontecer no próximo passo. Por quê? Porque muitas das vezes, nem sempre tudo é para todos e vai poder utilizar. Se eu for dizer que na época que eu fiz a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, há 15 anos atrás, nos hospitais de referência nos Estados Unidos de oncologia, toda a parte de cirurgia da pelve, vamos falar sobre cirurgias ginecológicas e urológicas, todas elas eram feitas já via robótica, entendeu? Então, assim, se tenta trazer para várias áreas, mas nem todos, como eu estava falando, nem todas as cirurgias vão ser realmente modificadas para ser cirurgias robóticas. Geralmente, em cavidades, elas vão muito bem, mas cirurgias que vão mais superficiais, a gente tem o seu início, tem coisas que vão ser utilizadas e não. Então, a gente sempre tem que pensar que vem a tecnologia, vamos adequá-la e depois a gente consegue acertar no que a gente precisa. Uma carreira já consolidada na medicina, que você também se divide com a docência. Como é que você concilia essas atividades? Na verdade, eu acho que uma das grandes paixões que eu sempre tive foi ensinar. E a gente fala que ensinar, quem ensina aprende 2 vezes, porque para você estar ensinando, você tem que sempre estar se reciclando, você sempre tem que estar estudando e você sempre tem alunos que te desafiam ali no ponto positivo de que você sempre tem que estar na frente. Então, a docência sempre foi uma paixão que me moveu, tanto que na época da faculdade eu era aquele que todo mundo fazia o trabalho e eu era que apresentava. Para mim eu achava maravilhoso, porque eu nunca tive medo de me apresentar, de falar, e para as pessoas que têm medo de falar, as pessoas que têm medo de falar, porque depois do medo da morte, o segundo maior medo das pessoas é falar em público. Então, assim, para eles era maravilhoso e para mim também. E isso daí fez com que eu me trabalhasse já desde a faculdade para a docência. Então, assim, no momento que eu terminei a faculdade, já foi o passo para eu começar a ir atrás na universidade. Dei aula durante um tempo na Universidade da Federal, na UFAM, e depois passei no concurso da UEA. E aí já segui a carreira mesmo da docência. Fazendo uma pesquisa sobre a sua carreira profissional, a gente percebe que você gosta muito de se comunicar. Por isso que eu disse, né? Percebe-se que você gosta de falar com o público. Né? E agora, mais ainda, através das multiplataformas digitais. Tanto que você apresenta um podcast voltado para a saúde. Como é que surgiu essa ideia? Vamos lá. Eu falei para você que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, mas teve um momento que a gente começou um trabalho chamado Julho Verde. Então, assim como o Novembro Azul e o Outubro Rosa, toda a época de julho a gente ia falar sobre os cânceres da localidade de cabeça e pescoço. E aí eu comecei a adentrar nas rádios, nas TVs, e eu comecei a ver esse mundo. Quando eu comecei a ver esse mundo, eu já gostava de falar, já gostava de dar aula, e eu comecei a achar interessante. Daí, recebi uma proposta, na realidade eu pedi,
A proposta veio depois que eu pedi, para entrar como colunista de saúde da CBN. E lá dentro da CBN eu fui trabalhando muito sobre entrevistar as pessoas. Por isso que eu falei para você no começo, eu acho muito mais fácil. Quem entrevista é fácil estar do outro lado, porque a gente sabe o que a outra pessoa está esperando de você. E aí eu fiquei durante muito tempo, até hoje eu tô lá, mas eu ficava entrevistando as pessoas. Só que teve um momento que a gente entende que eu tô dentro da CBN e às vezes tem pautas e tem coisas que eu queria falar e explorar por mais tempo, mas você tem que respeitar onde você está trabalhando. E aí eu falei, olha, só tem uma forma de eu fazer o que eu quero do jeito que eu quero abrir um podcast. E aí o meu passo foi, vou abrir o meu podcast para eu chamar quem eu quero para falar do assunto que eu quero no momento que eu quero. Então assim, essa foi o primeiro passo no pensamento de que eu queria algo maior. E aí eu comecei a fazer exatamente. Hoje em dia o Jeff Podcast já está... É 1 ano e meio de Jeff Podcast, acho que já vou botar em 110. Mais de 100, né, episódios. Qual é a proposta do programa? Saúde e qualidade de vida. E quando a gente vai falar sobre saúde e qualidade de vida, eu entendo muito que é trazer para as pessoas que estão do outro lado informações que sejam úteis e relevantes. Por que eu cheguei nisso? Eu fiz uma pós-graduação em saúde pela USP. E nessa pós-graduação eu li um artigo que falava sobre o momento que se dava dos bons profissionais de eles irem nas mídias sociais para eles falarem as coisas que são veracidades. Por quê? A gente via muitos charlatões, até hoje a gente vê muito charlatão. Por que o charlatão ele cresce? Porque ele começa a falar sobre coisas onde as pessoas não vão rebater. Eles pegam os mitos também, né? Exatamente. As crenças. Então, assim, eu via, até por trabalhar com a área de câncer, eu via o pessoal vendendo na frente dos hospitais de câncer do Brasil todo, tá? Aí vende Noni dizendo que cura câncer, vende babosa, vende várias coisas que eles se aproveitam de um momento tão delicado, né? E eu acho tão cruel de eles aproveitarem de um momento desse. Então o que acontece? Quando eu vi isso aí, e o artigo batia muito, porque a maioria das vezes o professor, doutor, PhD, às vezes a gente já teve em ambiente escolar, às vezes nem dá uma aula boa ele dá, ele está longe das pessoas. Então, a linguagem não é acessível. Exatamente. Por isso que eu tive que me trabalhar durante todo esse tempo dentro da CBN no Jeff Podcast, eu tenho que trazer uma linguagem que qualquer pessoa... A minha intenção é, se a minha secretária de casa e a minha babá conseguir entender o que eu estou falando, eu estou chegando aonde eu quero. No teu objetivo. Exatamente. A escolha dos temas e dos convidados é toda sua? Tem algum critério? Januária. E eu tenho também a minha assistente, que é a Isis. Nós sempre trazemos, nós temos um grupo de WhatsApp, hoje tem grupo de WhatsApp para tudo, e a gente sempre traz temas e pessoas que estejam sempre no olho de que as pessoas estão assistindo. Então, assim, muitas das vezes a gente vai trazer pessoas que estejam muito ligadas ao tema, que sejam relevantes, que saibam falar bem, porque isso é um grande diferencial, a pessoa que já vem e te ajuda, né? Mas a Júnia, ela é uma jornalista que já tem uma experiência muito grande e que eu acho que foi que deu mais força ao time. E engraçado porque ela é mais velha e tem uma experiência vasta, ela trabalhou como jornalista, ela trabalhou na Band, trazendo pessoas para serem entrevistadas, então ela mesmo tendo muito tempo, ela tem uma visão muito legal, então ela me manda às vezes cortes de Reels, de podcasts novos, falando, Jeff, olha, esse assunto é bacana, eu acho que tal pessoa vai se encaixar com esse assunto. Então, assim, existe uma pluralidade e uma democracia onde a gente vai escolhendo. Uma sintonia, né, entre toda a produção. O seu projeto, inclusive, ele se tornou referência, né, no segmento de saúde. Como é que você recebeu esse reconhecimento do público? Porque vocês chegaram a ter 300 mil views mês. Olha só, eu acho que eu sempre tive na cabeça que você tem que trabalhar. Então, quando a gente vai ver os números que a gente tem, é muito de constância.
Porque a gente vê que podcast abre e fecha, as pessoas elas vêm numa moda, e o meu pensamento sempre foi baixar a cabeça e vamos trabalhar. Então, desde os primeiros que eu tive que chamar os amigos, o Márcio Braga que me deu a disposição de começar no estúdio dele, a gente colocar, eu peguei a mesa da merenda e aí a gente colocou num cantinho, falei, Márcio, aqui, cara, você pode fazer e gravar? Pode. E aí a gente vai começando, só que a responsabilidade eu fui fazer fono, eu faço aula de canto, o respeito que eu tenho que ter com a pessoa que está do outro lado. Então, trazer pessoas que sejam referências, mas que não sejam pessoas polêmicas, eu tenho que acreditar e confiar naquilo que eu vou passar. Então, acho que quando a gente respeita o ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, eu acho que se conecta. A pessoa começa a entender que você está chegando no ouvido dela, do lado dela, e isso é bacana da gente conseguir. É a profissionalização. Exatamente. Não é simplesmente um podcast por um podcast, porque qualquer um hoje pode fazer. Igual você abrir o seu Instagram, começa a fazer sua live, você já está fazendo. Exatamente. E você entende que tá junto com o Márcio Braga, que é uma pessoa que trabalhou em rádio e TV. Então isso é muito importante. Ter uma produtora que é uma jornalista de peso é importante. Por quê? Porque eu sou, se a gente for olhar, um menino que vai vir, que é um médico, que vai vir para uma área que não é dele. Então eu tenho que saber que as pessoas que têm know-how, elas vão me dar um auxílio muito grande, que é nesse momento de como profissionalizar e começar a entender, desde que eu comecei, toda semana sobe um episódio, toda segunda-feira, 19h19. Eu tenho uma responsabilidade com os meus ouvintes, com as pessoas que assistem na plataforma no YouTube ou no Spotify, no Deezer. Então, existe essa responsabilidade de profissionalismo que às vezes eu me cobro mais do que as pessoas que estão do meu lado. Dizer, calma, mãe, se essa semana não subir um episódio, depois você sobe dois. Não, o acordo é comigo mesmo. Eu vou fazer meus episódios, eu vou fazer com qualidade boa, eu vou procurar as melhores pessoas e os melhores temas. E vai subir toda semana. Quem está nos acompanhando agora, quiser saber, está em todas as plataformas, né? Jeff Podcast. Jeff Podcast, você vai ver Deezer, Spotify, no YouTube. Toda segunda-feira, às 7h da noite. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco dessa entrevista aqui. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora a gente vai falar de futuro. Será que o Dr. Jefferson vai adiantar pra gente algum spoiler aí da carreira? Mas antes, eu quero falar de um recente trabalho seu, que foi o lançamento do livro Comunicação, o remédio que a medicina não prescreve. Inclusive você trouxe, eu queria que você segurasse e olhasse lá para sua câmera para mostrar um pouquinho, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Você poderia compartilhar conosco do que trata especificamente essa obra? Vamos lá. A Comunicação, remédio que a medicina não prescreve é um livro contando a história da minha vida. É interessante porque as pessoas que já leram falam assim, Jefferson, se a gente fechar o olho, a gente consegue ver você contando. Então, imaginar que um médico, de repente, está com podcast, está como colunista de saúde, muitas pessoas perguntavam sempre como é que foi essa história. E aí eu defini muito bem como é que você tem como foi a minha história dentro da comunicação, mas eu faço vários links, porque a gente conversou antes, a pluralidade da gente não ser só uma coisa. Então, você tem várias profissões, você trabalha com várias coisas. Então, eu comecei a escrever o meu livro contando a minha carreira, mas em todos os pontos. Eu falei sobre as mentorias e as imersões que eu fiz, eu falei sobre os cursos que eu já tive no meio,
Eu falei como é que trabalho com o branding, porque nós somos uma marca, não tem como eu dissociar o Jefferson do médico, do comunicador, não existe isso, então nós somos uma marca. Então é interessante, e para mim foi um super elogio, um amigo, o Eduardo, que é lá da Rede Amazônica, ele estava lá comigo quando eu fiz o lançamento dentro da Rede Amazônica, e ele leu o livro e me ligou para dizer que o que ele achou muito interessante era que tudo que ele falava para a esposa dele sobre posicionamentos em rede social, sobre brand, sobre as mentorias, como é que você faz para ascender? Tá no livro. Tá no livro. E ele falou assim, cara, ela leu o livro e agora que ela tá ouvindo porque você falou. Eu falei, não, mas o santo de casa nunca faz milagre. Então é interessante para você, não é só para médico, mas qualquer pessoa que entenda, que queira uma ascensão de carreira, onde entenda quais são os pontos, muitas das coisas que você tem que procurar fora, que não é dentro da caixa do médico. O médico eu só aprendi durante os 10 anos a operar os pacientes. Mas eu gostei do título porque comunicação é tudo na vida. Se você não sabe se expressar, se você não sabe passar a informação, vai ser um atropelo. Você sabe que, você falando, eu lembrei, eu sempre tive muita responsabilidade com os meus pacientes. Eu fiz a residência de cirurgia de cabeça e pescoço dentro do Hospital do Câncer de Goiás. E eu lembro muito bem que veio um senhorzinho negro, lavrador, e ele tinha um câncer, e ele sentava e ele era tão humilde que ele não conseguia olhar no meu olho. Só que eu sabia que ele tinha um câncer, que a gente ia ter que fazer uma cirurgia grande, ia ter um defeito na face. E eu falei assim, eu tenho que explicar para ele, de uma forma que ele entenda, tudo que ele vai passar, porque o que é comum? As pessoas começarem o tratamento, fazer as coisas e não conversarem, não explicar. Também, né? Porque não entende. E depois que acontece, o paciente ele vem num arrependimento ou às vezes numa ira contra o médico, porque assim, poxa, eu não sabia que eu ia ficar desse jeito. Por que, doutor, você não me explicou que eu teria que passar por essa etapa também? É muito comum, não é? Lógico, e a comunicação, como você falou, a comunicação ela começa com o seu paciente. Quantos médicos, mas eu vou falar de médico, mas eu posso falar sobre médico, fisioterapeuta, advogado e tudo. Você está na frente de uma outra pessoa e não se dá o trabalho de ter empatia, de entender que existe um outro do outro lado que tem uma família, que tem uma vida, que tem aspirações, que tem sonhos. Então, você se comunicar muito bem com a pessoa que está do seu lado é importante porque ela tem que entender que ela é dona da vida dela. Tá tudo tão mecânico que às vezes o paciente entra, você não olhou nem para a cara dele. Isso não é só para o médico, né? Isso é em todos praticamente as profissões, porque a gente às vezes está tão apegado ao celular que às vezes você está falando com a pessoa num atendimento e não está prestando atenção. Isso é muito comum. Tanto que, assim, me permita falar, eu costumo, primeira coisa assim, eu vou receber a pessoa na porta, aí já dou aquele bom dia para ser diferente, porque a gente está acostumado a entrar dentro das repartições, ninguém te dá nem bom dia, né? Já começa daí a questão da comunicação e do acolhimento. Ainda ontem eu atendi uma paciente minha que eu encaminhei para um amigo, ela tinha um problema e ela voltou dizendo assim, doutor, não gostei do médico que o senhor me encaminhou porque ele não me deu um abraço no final da consulta. Olha que coisa interessante. E eu lembrei que um grande amigo, Taylor, ele fez residência junto comigo, eu saí de férias durante um mês e ele que teve que atender os meus pacientes. Quando eu voltei, ele falou, graças a Deus que você voltou. Eu falei, por quê? Porque quando os pacientes, os idosos terminavam a consulta, eles ficavam em pé esperando que eu abraçasse eles, só que ele é muito tímido, entendeu? Então eu vejo que a empatia e a comunicação com os seus pacientes é a coisa mais maravilhosa. Então às vezes o paciente não está esperando, ele não quer que você fale sobre tecnologia, ele não quer que você fale sobre coisas... Não, ele quer que você seja humano, que você entenda que existe um ser humano do outro lado. É isso aí, falou tudo, né? A gente quer se sentir acolhido. Isso é a chave de tudo, né? Olha, o objetivo do programa não é só a gente conhecer um pouco dos nossos convidados, não só a história de vida, como a trajetória profissional,
mas também a gente saber a opinião política dele. Afinal, a gente vai entrar no ano de eleição, mas aí eu lhe pergunto, e é para todos que passam por aqui, qual é a sua opinião com relação ao cenário político nacional no que tange à saúde, investimento, políticas públicas? Como é que você acha que está? Olha, vou falar sobre políticas públicas, que eu acho que eu vivi durante esses muitos anos. Eu vejo que às vezes a gente precisa simplesmente de boas pessoas gerindo. Eu acho que eu vejo como verbas, eu vejo as coisas acontecendo e muitas das vezes a gestão. Em muitos hospitais eu vejo que quando vem uma pessoa, sabe, com paixão, com amor, com garra, ele consegue realmente, por mais que tenha um limão, ele consegue fazer uma limonada doce, a coisa, sabe, gostosa. Então, o próximo passo que eu vejo que as pessoas têm que entender é tentar trazer essas pessoas, sabe? Aquela pessoa que tem brilho nos olhos quando ela está numa gestão, que ela briga, que ela luta, porque assim, não é fácil em nenhum lugar do mundo. Eu digo porque assim, eu fiz um estágio no Canadá onde você tem a política pública, tudo é SUS. Então assim, uma fila para uma quimioterapia, uma radioterapia, existia fila, entendeu? A responsabilidade que se existe é de saber que todos, no momento que começar o seu momento de tratamento, que não falte medicação, que não falte nada, entendeu? Então, eu acho que se respeite, que né, se respeite, a ordem dessa tudo. fila. Mas é muito interessante, é isso que é muito difícil. É você trazer essa pessoa que tem um brilho no olho e que tem essa gana de vencer e de botar as coisas para funcionar. Isso só vai acontecer quando acabar os apadrinhamentos, né, os favores políticos. Aí sim, a gente vai poder vivenciar isso daí. Antes de encerrar, a gente vai fazer o nosso tradicional bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você vai me dizer o que ela representa para você, tá bom? Medicina. Medicina é paixão. Saúde. Saúde, eu acho que é responsabilidade. Tecnologia. Tecnologia é algo a mais, não é o mais importante. Comunicação. Minha vida. Digital. É o presente e o futuro. Redes sociais. Redes sociais, a gente vai ter uma faca de dois gumes, né? Porque do mesmo jeito que ela comunica, a gente está pegando uma geração que está meio alienada por causa delas. Podcast. Jeff Podcast. Docência. Docência, uma paixão que ainda está dentro do meu coração. Política. Política, uma responsabilidade. Amazônia. Amazônia para mim é gratidão, porque ela me deu meus filhos, ela me deu a minha esposa e ela me deu tudo isso que você falou. Sonho. Sonho? Seu próximo Drauzio Varela. Medo. Medo? Eu acho que medo quando a gente vira pai é só que os nossos filhos não sejam grandes pessoas. Futuro. Futuro? A Deus pertence, mas a gente tem uma responsabilidade de que a gente corre atrás e ele vai dando, a gente bota o pé e ele dá o chão. Família. Família é a base de tudo. Religião. Religião, eu acho que é um braço da nossa vida que tem que se trazer de volta. Eu vejo, como docente, eu vejo essa perda muito grande, mas a gente tem que trazer de novo, porque tem que estar junto na base com a família. Você já provou aqui pra gente que você é um ótimo comunicador, então agora se descreva. Quem é Jefferson Medeiros? Acho que é uma pessoa apaixonada pela vida. E quando eu vou falar pela vida, porque eu tenho várias paixões e que eu sempre estou procurando uma harmonia entre tudo que eu quero. Então, é uma metamorfose ambulante. Dr. Jefferson Medeiros, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar conosco hoje, participando do último episódio da 5ª temporada do Cenário Entrevista e vir aqui, né? Tá abrindo aí a sua vida, a sua carreira profissional. O que a gente espera e torce é só lhe desejar muito sucesso. Eu agradeço também a você. Eu acho que é muito gratificante quando a gente recebe esses convites, porque você
quando a gente está do outro lado, como entrevistador, você sempre está à procura, à busca de trazer essa outra pessoa. E muitas das vezes você não pode mostrar quem você é. Então, estar aqui falando com você, falando com as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante para mim. Muito obrigada, viu? Sucesso e quem sabe na próxima temporada a gente volta com uma novidade, né? Sim, se Deus quiser. Obrigada. E a gente se despede do último episódio da 5ª temporada, agradecendo aí a sua companhia, a sua audiência e fazendo mais uma vez um convite. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, ó, tá aparecendo aqui. Segue todas as nossas plataformas digitais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. A gente volta em breve com uma nova temporada, novos convidados e muitas novidades. Lembrando que essa edição, assim como as demais edições da 5ª temporada, estão disponíveis na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. A gente se encontra em breve. Até lá. Tchau!